Eu decidi por enquanto não investir mais no MXRF11. Eu vou explicar nesse vídeo quais foram os dois pontos que ligaram aí esse alerta aqui para não investir mais no MXRF11 na minha estratégia de investimento, e eu gostaria sinceramente que você comentasse aqui abaixo a sua opinião. Está valendo a pena ou não investir agora no MXRF11, inclusive depois de saber os meus dois pontos que me levaram aí a não colocar mais dinheiro no MXRF11. Agora, antes de prosseguir, vale destacar que o MXRF11 ainda é um bom fundo imobiliário. Ele tem bons ativos, ele é uma das maiores portas de entrada para novos investidores dentro do mercado de fundos imobiliários. Ele não deixou de ser um bom fundo imobiliário, ele só não está agora atrativo, na minha opinião, por dois pontos para a aquisição. Eu não consigo comprar ele agora nem encaixar mais desse fundo imobiliário na minha carteira de investimentos, e eu vou explicar o porquê, tá? Então vamos aqui para a tela. Basicamente o MXRF11 ele se destaca muito pelo preço, né? R$10,97 atualmente. Tanto que, por esse fator, ele é uma das maiores, se não a maior porta de entrada de novos investidores dentro do mercado de fundos imobiliários. Porém, os investidores se perdem muito na hora de comparar preço com valor, tá? O preço é aquilo que você paga, o valor é aquilo que você recebe em troca, tá? E nesse caso, o valor do MXRF11 não está tão atrativo, tá? E deixa eu mostrar exatamente o que eu estou falando. Está aqui R$10,97, só que o P sobre VP dele está em 1,10, tá? O ideal é que estivesse aqui em no máximo 1,05 aí. Vai estourando 1,06, porém ele está em 1,10, ou seja, o valor patrimonial por cota, entre aspas, justo pelo MXRF11 era R$10, ele está beirando os R$11, são 10% praticamente de diferença, né? E na minha opinião, o preço está muito esticado, e logo na sequência eu trago o segundo ponto, que é o seguinte: basicamente a maioria dos ativos do MXRF11 tem aqui o seu indexador como o IPCA+, e o CDI, tá? São, basicamente IPCA+, CDI, tem o IGPM perdido aqui no meio, né? E lembrando que o indexador é um índice que ele está atrelado, ele vai pagar geralmente o IPCA, que é a nossa inflação, mais uma porcentagem, ou o CDI mais uma porcentagem. E com os recentes cortes da Selic, provavelmente nós vamos ver um CDI mais baixo e um IPCA, uma inflação, tomara também mais baixa, né? E esses resultados mais baixos já estão impactando aqui os dividendos, 12,12% nos últimos 12 meses, tá? Se você pegar o histórico de dividendos, você pode ver que lá em julho foi 12 centavos, já em agosto foi de 11 centavos e agora em setembro 11 centavos, e pode cair mais agora em outubro, novembro e assim em diante. Tá? Então, basicamente esses dois pontos, desde o preço está muito esticado, né? Ele está muito caro, dentro da minha estratégia de investimento não cabe, já é um alerta amarelo, e ainda por cima, ele ser um fundo que está muito atrelado ao CDI, ao IPCA, e que ele vai sofrer um certo impacto agora com os cortes da Selic, já é uma virada de chave para uma bandeira vermelha, tá? Então são esses dois principais fatores que me fazem recuar um pouco na aquisição do MXRF11, tá? Porém sim, ele continua sendo um bom fundo imobiliário, ele continua tendo sim bons números, por exemplo aqui, com uma liquidez muito boa de 12 milhões de reais por dia, um caixa bom, né, de 70 milhões de reais, um bom número de cotistas, 953 mil cotistas e crescendo, né, e um dividendo relativamente atrativo aqui na casa de quase 1%, né? Vai cair, ó, o último rendimento foi de 1,0036, agora já o próximo rendimento vai ser de 0,9937. Esses números caindo em relação aos dividendos aí, faz com que muitos investidores migrem ou até mesmo vendam as suas cotas aí no futuro, que eu acho um erro, tá? Não precisa vender as cotas agora, segura as cotas, porém eu particularmente não estarei e nem recomendaria muito você adquirir agora as cotas do MXRF11. Quando o preço voltar um pouco, né, tanto que ele já chegou a subir aqui, ó, os últimos 30 dias tivemos um pico de R$11,07, outro pico aqui de R$11,12 e agora estamos em R$10,97. A tendência é que ele vai retrair um pouco mais, deve alcançar ali talvez, né, uns R$10,50, R$10,60, nessa média, né? Eu não tenho bola de cristal para saber onde ele vai parar, porém considerando os cortes da Selic, a migração de investidores e tudo mais, claro que em alguns meses esses números devem voltar a subir, tá, em relação aos dividendos e
todos esses pontos, né, em relação à Selic também, a própria inflação, mas no cenário atual eu vou segurar um pouco a minha mão e eu quero saber agora a sua opinião. E se você tem dificuldade em avaliar um fundo imobiliário, não sabe a hora de comprar ou vender um fundo imobiliário e quer uma estratégia que funciona na hora de adquirir os seus fundos imobiliários, eu tenho meu curso completo que está na descrição desse vídeo, é o primeiro link, tá? Ele está com R$100 de desconto, vale super a pena você conferir lá. E também me siga nessa rede social aqui, que foi lá que eu falei a primeira vez que eu estava segurando aí na aquisição do MXRF11, e comenta novamente aqui a sua opinião. O que você acha? Vale a pena comprar o MXRF11? Não vale a pena? Você concorda com os meus pontos ou discorda dos meus pontos aqui? Comenta aí e vai ser um prazer enorme ler aí o seu comentário. Um grande abraço, bons lucros para você e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais!